Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer uma revisão para a prova. O assunto é a Revolução Francesa. Vocês têm um esquema detalhado nos slides que eu enviei nas aulas anteriores, aula 2, 3, 4 e 5. Então vocês têm os esquemas, os vídeos explicando mais detalhadamente esse assunto, e aqui eu vou fazer uma revisão. Só que eu estou enviando também em Word um esquema mais resumido ainda da Revolução Francesa, só para vocês relembrarem os tópicos principais, e eu vou usar esse esquema, estou com ele aqui no computador, vocês já receberam o esquema, vou usá-lo como guia para a gente poder fazer a Revolução. Beleza? Bom, primeira coisa a gente tem que lembrar, o significado da Revolução Francesa. Como é que a gente classifica a Revolução Francesa? Na visão tradicional, chamada visão clássica da Revolução Francesa, ela é considerada uma revolução burguesa e popular. Muitos chamam também de revolução liberal, quando fala burguesa, estão querendo dizer que é uma revolução liberal, e democrática, quando falam do seu aspecto popular. Burguesa, porque no final a revolução criou um novo regime muito mais favorável ao capitalismo do que o antigo regime que a revolução destruiu. E popular porque ela foi caracterizada pela mobilização do povo, tanto dos camponeses, que era a maioria da população, né, a população que vivia no meio rural, como também dos trabalhadores das cidades, sobretudo os sans-culottes. Os sans-culottes era um termo utilizado para se referir a pequenos lojistas, artesãos, né, pequenos empresários, mas de uma forma geral envolvia também os trabalhadores urbanos. Então, esses dois aspectos, uma revolução burguesa e uma revolução popular, é que chama a atenção na Revolução Francesa. A revolução foi contra o antigo regime do rei Luís XVI, a dinastia Bourbon. Ou seja, a revolução foi contra o absolutismo, a revolução foi contra aquela sociedade organizada em estados, em ordens, primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, o povo. Essa divisão da sociedade, essa divisão estamental da sociedade, assegurava vários privilégios ao primeiro estado e ao segundo estado, ao clero e à nobreza, em especial a parte mais poderosa do clero e da nobreza, a chamada aristocracia. Duques, condes, marqueses, príncipes, né, os bispos, esse pessoal tinha uma série de privilégios, eles não pagavam impostos, né, eles tinham o monopólio dos principais cargos, tinham tribunais separados, então a Revolução queria acabar com essa estrutura que privilegiava a aristocracia e criar um novo regime que assegurasse direitos iguais, assegurasse a isonomia. A Revolução foi contra o antigo regime também no sentido de ter sido feita contra a servidão, que não predominava mais na França na época da Revolução, mas era uma realidade. A servidão atingia parte dos camponeses. Os camponeses servos queriam se livrar da servidão e se transformar em camponeses livres. E a Revolução foi contra também a ausência de liberdade religiosa. A igreja estava unida ao Estado, né? O regime não era laico, a igreja católica, ou melhor, o catolicismo era a religião oficial, não havia liberdade religiosa, não havia liberdade de expressão, e a Revolução também tinha intenção de acabar com essa ausência de liberdade religiosa, e ela acabou sendo dirigida também contra a Igreja Católica. Ok? Bom, motivos da Revolução. Vocês têm aí no esqueminha, eu vou seguindo para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Pessoal, um dos motivos a gente pode chamar de motivo estrutural. Uma mudança estava acontecendo na estrutura da sociedade. A sociedade francesa estava mudando. A burguesia, aquela camada de comerciantes, banqueiros, os primeiros industriais, a burguesia estava em ascensão. Só que ela pertencia ao terceiro estado. Ela não possuía os direitos que o clero e a nobreza possuíam. Então essa burguesia em ascensão, ela pressionava o antigo regime para assegurar mais direitos a ela, burguesia, assegurar liberdade política, assegurar liberdade de expressão, assegurar a participação política no Estado francês. Agora, tudo isso foi acompanhado de mudanças na cultura francesa. Eu coloquei ali, mudanças culturais, mudanças na cultura. Uma influência cada vez maior do iluminismo, defendendo o racionalismo, a liberdade de pensamento, o ideal de progresso, a influência da Revolução Americana, que aconteceu antes da Revolução Francesa. A Revolução Americana criou um regime republicano constitucional, com isonomia, com divisão do Estado em 3 poderes, aquele modelo
não necessariamente o aspecto republicano, né, do modelo dos Estados Unidos, mas o seu aspecto constitucional, aquilo vai influenciar também um bocado o pensamento revolucionário. Em suma, do ponto de vista cultural, a gente vai ter um movimento defendendo um novo regime na França, um regime constitucional, com isonomia, com liberdade política, um regime laico, né, com um governo representativo, um governo limitado pela lei, um governo limitado por um parlamento, né, como acontecia na própria Inglaterra desde a Revolução Gloriosa. Então essas transformações culturais, elas também contribuíram para a crise do antigo regime. Agora, provavelmente, a França não teria ficado mergulhada numa revolução, talvez essas mudanças culturais e sociais tivessem levado a um movimento de reforma, mas o resultado foi uma revolução porque o antigo regime ele ficou mergulhado numa crise econômica. As colheitas nos anos anteriores à Revolução foram muito baixas, gerando escassez, gerando inflação. A concorrência da maquinofatura inglesa, da Revolução Industrial na Inglaterra, arruinou o artesanato francês, gerando desemprego. O custo de vida aumentou, a pobreza avançou, gerando então uma grande insatisfação popular com esse antigo regime. Isso aí foi decisivo na Revolução. Para piorar, a gente vai ter problemas financeiros. Deixa eu só mexer aqui no esquema para poder acompanhar o que vocês estão lendo. A gente vai ter, além da crise econômica na estrutura, né, da sociedade francesa, das formas de produção da França, a gente vai ter também uma crise financeira. O governo francês, pessoal, quebrou. A França apoiou os Estados Unidos na guerra de independência americana, venceu a guerra, mas gastou muito dinheiro nessa guerra. E saiu com uma dívida pública enorme. E o governo não tinha condições de pagar aquela dívida, a não ser aumentando os impostos. E aí veio uma crise política, porque Luís XVI propôs uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma dos impostos, que obrigaria o clero e a nobreza também a pagar impostos. Uma parte da aristocracia até que aceitava aquilo, mas a maior parte resistiu, não queria perder os seus privilégios. Resultado, o rei perde o apoio da aristocracia naquele momento, e o regime entra numa crise política. O rei foi obrigado a convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, com representantes do clero, da nobreza e do povo. Os deputados do povo, eles eram, em sua maioria, ligados à classe média, mas geralmente se considera que eles representavam a visão da burguesia. Eram advogados, né? Membros aí do judiciário que pertenciam ao terceiro estado. Acontece que o sistema de votação, vocês estão bem lembrados, o sistema de votação na Assembleia dos Estados Gerais, a Assembleia ia decidir a questão dos impostos. Se manteria tudo do mesmo jeito, não? Ou seja, só o terceiro estado tendo que pagar mais impostos para solucionar a crise financeira, ou se fazia tal reforma fiscal, obrigando o clero e a nobreza a pagar impostos também. Só que o sistema de votação na Assembleia dos Estados Gerais beneficiava o clero e a nobreza. E nunca o terceiro estado conseguiria impor a sua visão, né, de reforma naquela Assembleia. Mas aí a situação se agravou porque os deputados do terceiro estado saíram da Assembleia dos Estados Gerais e criaram uma outra Assembleia, chamada Assembleia Nacional, dizendo que eles é que representavam de fato a nação e que a Assembleia Nacional é que decidiria a questão da reforma. Isso tudo, pessoal, acompanhado de muita agitação popular, mobilização popular. Paris estava fervendo, com o povo saindo nas ruas em manifestações, em passeatas, apoiando a Assembleia Nacional. Só que essas manifestações, elas acabaram gerando violência também, quebra-quebra, saques. Então era uma situação altamente instável. O exército foi enviado para reprimir aquelas manifestações e fechar a Assembleia Nacional, e aí aconteceu o fato decisivo. No dia 14 de julho de 1789, as tropas, ao invés de reprimirem o povo, as tropas passaram para o lado do povo, ou seja, para o lado da Assembleia Nacional. E com isso toda a autoridade do rei, todo o poder militar do rei desabou. Foi então no mesmo dia, com as tropas passando para o lado do povo, que ocorreu a famosa queda da Bastilha. A tomada da Bastilha, que era uma fortaleza e prisão e também depósito de armas, que era considerado o símbolo do antigo regime do absolutismo. A queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, no mesmo dia aí da revolta das tropas, é considerado o início simbólico da Revolução. Ok? Bom,
O outro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte: a Revolução Francesa pode ser dividida em duas grandes fases com subfases. As duas fases são a fase monárquica, de 1789 a 1792, e a fase republicana, de 1792 a 1799. Fase monárquica na Revolução a Revolução no início, pessoal, não tinha intenção de acabar com a monarquia. A intenção da Revolução era acabar com o absolutismo da monarquia e não instalar uma república. Só que a Revolução, como nós já vimos, tomou um rumo inesperado, foi se radicalizando e no final a monarquia acabou sendo derrubada. Mas o objetivo inicial não era esse. Okay? Então, nessa fase monárquica, o que aconteceu foi que o absolutismo do Luís XVI é que foi derrubado. Essa fase começou com a Assembleia Nacional Constituinte, aquela Assembleia Nacional criada pelo Terceiro Estado, agora com respaldo do povo e com o rei incapaz de reprimi-la. Essa Assembleia acabou virando uma Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de criar uma Constituição e, com isso, construir um novo regime na França. A Assembleia Nacional Constituinte ela já começou acompanhada de uma revolução camponesa. Os camponeses no interior da França ficaram assustados com uma notícia de que a aristocracia estava preparando uma reação para confiscar a produção deles camponeses. Aquilo gerou um pânico chamado Grande Medo, o Grande Medo dos camponeses, contra uma suposta conspiração da aristocracia. Era uma teoria da conspiração, era uma fake news. Né? Eu tinha comentado isso com vocês, né, no vídeo em que eu detalhei esse fato. Mas os camponeses assustados se armaram e acabaram atacando a nobreza, ocupando as terras da nobreza, destruindo, né, os registros de direitos feudais, de cobrança de impostos da nobreza e tal. A Revolução Camponesa foi decisiva para deixar a nobreza enfraquecida. Nesse meio tempo, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou um documento famoso, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assegurando direitos iguais, a liberdade política, mas assegurando também o direito à propriedade privada. Outras medidas da Assembleia Nacional Constituinte asseguraram a liberdade econômica, a liberdade industrial. A Assembleia tomou várias medidas radicais contra a Igreja Católica. O patrimônio da Igreja foi confiscado, foi nacionalizado, né, como foi o termo utilizado na época, foi confiscado pelo Estado. Né? O clero deixou de ficar subordinado na prática ao Papa. O clero passou a ser eleito pelos franceses, subordinado ao Estado francês. Então a liberdade religiosa foi assegurada, só que a Igreja Católica ficou com um controle maior nas mãos do Estado. No final, a Assembleia Constituinte aprovou uma Constituição liberal, né, criando uma monarquia constitucional, com um legislativo eleito, mas eleito pelo voto censitário. A França passou a ter um regime liberal, mais ou menos parecido com o regime da Inglaterra. Tem um rei, mas o poder dele é limitado pelo parlamento, que na França era a Assembleia Nacional. A pessoa se chama de Assembleia Legislativa. Agora, não era democracia porque o voto era censitário, né? Só os ricos poderiam votar. Ora, essa monarquia constitucional, ela não funcionou. A crise econômica piorou, a insatisfação popular cresceu e a crise política também se agravou. Por que razão? Porque o rei, o Luís XVI e boa parte da aristocracia não aceitaram o novo regime. Não aceitaram perder o poder, perder os privilégios e passaram a conspirar para tentar acabar com a Revolução. Foi um movimento contra-revolucionário. Para piorar, em 1792, em abril de 1792, a França entrou em guerra contra a Áustria e contra a Prússia. Foi o início de uma guerra que durou mais de 20 anos entre a França e as potências europeias. E a França foi invadida. E ao que tudo indica, o rei apoiou os invasores. Quer dizer, não abertamente, não oficialmente, mas de uma maneira secreta. Porque se a França fosse derrotada pela Áustria e pela Prússia, a Revolução seria anulada e o absolutismo seria restaurado. E os privilégios da nobreza também. Ou seja, o antigo regime iria retornar. Quando começou a correr a notícia de que o rei estava apoiando os invasores, aí não teve jeito, pessoal. A monarquia perdeu credibilidade. Estourou uma nova Revolução Francesa, que não estava prevista e que não estava nos planos iniciais dos revolucionários. Estourou uma revolução popular em Paris, o Palácio Real foi tomado, a monarquia foi derrubada e a República foi proclamada. Aí a França entra na fase republicana da Revolução. Essa fase republicana mais radical, né, de um novo rumo,
ela começou com uma subfase chamada Convenção Nacional, de 1792 a 1795. A Convenção Nacional foi, na verdade, uma nova Assembleia Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição, agora republicana. Mas ela foi marcada pela agitação popular, pela radicalização, sobretudo, né, dos sans-culottes em Paris. Inicialmente, a Convenção Nacional foi controlada pelos girondinos, que eram revolucionários, republicanos, mas eles eram liberais, a grande burguesia, queriam uma república com voto censitário. Eles não conseguiram governar por muito tempo, porque a crise foi piorando, estourou no interior da França uma revolta de camponeses, monarquistas, católicos, chamada Revolta da Vendéia, e a França ficou mergulhada na Guerra Civil. Então, olha o cenário: crise econômica, radicalização popular, guerra civil, guerra externa, a França invadida. Os girondinos sem respaldo popular foram derrubados. E os jacobinos, um grupo também conhecido como... Na verdade não é conhecido como montanheses, mas faziam parte de um grupo chamado montanheses na Convenção Nacional. Os jacobinos assumiram o poder. Por isso que de vez em quando aparece o termo Convenção Montanhesa ou Convenção Jacobina. Não é que jacobinos e montanheses fossem o mesmo grupo. Os jacobinos estavam dentro do grupo dos montanheses. Mas, de toda forma, o termo que mais aparece é a Convenção Jacobina, de 1793 a 1794. Foi a fase mais radical da Revolução Francesa. Os jacobinos instalaram uma ditadura, uma ditadura nas mãos de uma organização chamada Comitê de Salvação Pública, encabeçada, liderada por Robespierre. Foi construído um tribunal revolucionário que instalou medidas de perseguição contra os opositores acusados de contra-revolução. Isso aí ficou conhecido como terror jacobino. Milhares de pessoas foram presas e foram executadas, foram execuções em massa. Foi de uma violência política sem paralelo até aquele momento, né? O que foi uma contradição, né? Porque a Revolução foi feita para criar um regime de liberdade, acabou instalando um regime muito mais ditatorial, muito mais autoritário que o regime do Luís XVI. A escravidão foi abolida nas colônias, em especial no Haiti, né? Vocês viram aí que com o Djalma, que paralelamente à Revolução Francesa estava acontecendo a Revolução dos Escravos no Haiti, né? E os jacobinos reconheceram a abolição da escravidão e a liderança do Toussaint Louverture lá no Haiti. E a Convenção Jacobina também congelou os preços para tentar acabar com a inflação. Bom, no final, essas medidas salvaram a França de ser conquistada pelas potências estrangeiras. Elas reprimiram realmente a guerra civil, acabaram com a revolta da Vendéia. Só que eram medidas radicais, que no final se tornaram também impopulares. Os jacobinos e Robespierre foram ficando isolados e foram derrubados, né, pelos grupos moderados, que eram os girondinos e outro grupo conhecido como planície, foram derrubados no dia 27 de julho de 1794. No antigo calendário revolucionário francês, foi o dia 9 do mês Thermidor. O finalzinho da convenção foi marcado pela reação termidoriana, anulando várias medidas radicais dos jacobinos. No final, eles aprovaram, esse grupo moderado aprovou uma constituição republicana para a França, e a França passou a viver sobre um regime republicano conhecido como diretório. O diretório foi uma república liberal, não democrática, porque o voto permaneceu censitário. Ora, esse regime do diretório foi marcado por uma grande instabilidade política, ele não tinha respaldo popular. Além disso, a guerra continuava. E o regime sofreu várias tentativas de golpe, o golpe monarquista, jacobino, era uma instabilidade muito grande. O que chama a atenção, eu até comentei isso na outra filmagem, é como esse regime durou. O regime durou 4 anos, de 1795 a 1799, mas a instabilidade era tão grande que o que surpreende foi o regime ter durado tanto tempo. Um exemplo da radicalização que estava acontecendo na época foi um movimento chamado Conspiração dos Iguais, liderado por um advogado chamado Gracchus Babeuf. Essa Conspiração dos Iguais tinha a intenção de derrubar o diretório e instalar uma nova ditadura revolucionária, mas de caráter comunista, estabelecendo a igualdade econômica e social, confiscando a propriedade privada. Só que a conspiração foi descoberta pelo diretório, o Babeuf foi preso e foi executado. Mas a instabilidade permaneceu. Resultado, o diretório não sobreviveu. No final,
membros do próprio diretório, polícia do diretório, né, e militares, encabeçados pelo Napoleão Bonaparte, chegaram à conclusão que a única maneira de restaurar a ordem, consolidar a obra econômica, jurídica da Revolução Francesa e vencer a guerra era instalando uma ditadura militar. Com tudo isso em mente, no dia 18 do mês brumário, que equivale ao nosso dia 9, né, de novembro, né, de 1799, Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, derrubou o diretório e, com respaldo de políticos, né, da grande burguesia, políticos do próprio diretório, instalou o regime napoleônico, que é assunto aí para uma outra revisão e para uma outra prova. Ok? Então, refaço as questões do formulário que eu enviei para vocês têm um gabarito, né? Eu coloquei mais 3 questões no formulário novo, também sobre o mesmo assunto aí de revisão, e vocês têm esse esquema aí resumido, né, para vocês estudarem para a prova, e essa aula aí para vocês poderem acompanhar. Beleza? É isso aí, pessoal. Uma boa prova. Até a próxima. Tchau, tchau.